Aniversário de 102 anos de Leonel de Moura Brizola. Brizola, autor de frases antológicas, né? Filhotes da ditadura, talvez seja a mais famosa dele. Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Veja, e aqui eu quero entrar num debate com vocês, né? Eu já fiz vários vídeos no meu canal falando sobre Brizola. Vários vídeos no meu canal, né? Tem inclusive um vídeo no meu canal que é um comunista que reivindica Brizola. Perfeito. Qual é a questão? Eu vou desenvolver o raciocínio sobre Brizola, mas antes eu vou fazer aqui uma volta com vocês para chegar no tema onde eu quero chegar. Meu amigo e camarada Eribaldo Maia tem um texto que é A Esquerda Está Morta. Esse texto do Eribaldo, que eu já citei várias vezes, tem vídeo no meu canal falando do texto do Eribaldo. Eribaldo traz um raciocínio que para mim é fundamental, que eu estou convencido. Eribaldo diz que é fácil, que as únicas opções políticas possíveis no mundo é ou revolução socialista já, ou rendição completa e absoluta ao neoliberalismo. Hoje, na conjuntura brasileira, se você reparar, muita gente trabalha dentro dessa lógica, que é toda vez que, por exemplo, você faz uma crítica, você faz uma contestação ao governo Lula, o que a galera faz? Ah, pô, cadê a revolução? Pega as armas. Cadê a revolução? Comunista, pega as armas. Então, se trata como se a dinâmica do mundo fosse ou revolução socialista já, ou rendição completa no liberalismo. Veja, a revolução socialista já, agora, seria ótimo. Pronto, esse é o vídeo que eu fiz comentando, lendo o texto do Eribaldo Maia. Recomendo muito que vocês vejam esse vídeo no canal. E aí, veja, eu acho que o Eribaldo Maia, nesse texto, ele recupera uma coisa que é fundamental, que é básica, que é mentira que o mundo está dividido entre revolução socialista já ou rendição completa ao neoliberalismo, pô. Sabe? Simplesmente é mentira. E a gente tem vários exemplos, né? Vamos primeiro para os exemplos fora do Brasil. A gente tem um exemplo do governo Hugo Chávez na Venezuela, a gente tem um exemplo do governo Evo Morales na Bolívia, a gente tem um exemplo do governo Rafael Correa no Equador, a gente tem o exemplo, em menor medida, né? Bem menor medida, porque foi bem menos radical, dos governos Kirchner na Argentina. E aí, vindo para o Brasil, a gente tem um largo histórico de governos, seja governos estaduais, seja governos municipais, que se proporam a ser governos de enfrentamento, né? Que compraram brigas, contradições com setores da burguesia no âmbito estadual, no âmbito municipal, e que trouxeram reformas importantes para a classe trabalhadora, né? A gente tem um governo, antes do golpe, do Djalma Maranhão, no Rio Grande do Norte, mais precisamente Natal. A gente teve o governo do Miguel Arraes, em Pernambuco. A gente teve o governo do Brizola, no Rio Grande do Sul. Em menor medida, o governo do Mauro Borges, em Goiás. No pós-ditadura empresarial militar, a gente teve o governo do Brizola, no Rio de Janeiro. Teve o governo do Olívio Dutra, em Porto Alegre, na prefeitura, e depois no Rio Grande do Sul. Teve o primeiro governo Miguel Arraes, o segundo governo Miguel Arraes já foi muito problemático, muito ruim, mas o primeiro governo Miguel Arraes, no pós-ditadura, teve a prefeitura da Thelma de Souza, prefeita de Santos, que foi muito importante, teve um papel central na reforma antimanicomial. A gente teve governos importantes em Niterói, né, governos do PDT, do Brizola, teve o governo da Erondina, em São Paulo, teve o governo da Fontinelles, em Fortaleza, e por aí vai. Só que o que é que acontece, gente? Imagine o seguinte, se você, nos anos 2000, tinha 10 anos, ou se você nasceu a partir dos anos 2000, você nunca viu no Brasil nada que não fosse uma experiência de conciliação de classes totalmente rendida à burguesia, ao empresariado da indústria, do agronegócio, do grande comércio, às construtoras, os monopólios de mídia, ao capital estrangeiro. Então, assim, eu que tenho 34 anos, eu peguei o finalzinho dessas prefeituras mais combativas de mobilização, que faziam orçamento participativo, que enfrentavam as empresas, que chamavam debate, que organizavam a classe trabalhadora. Peguei o finalzinho, mas por eu ser historiador, né, por ser minha tarefa de trabalho estudar esses processos políticos, eu tenho uma boa compreensão. Mas veja, quem tem
na casa dos 28 anos para baixo, simplesmente não pegou nenhuma dessas experiências e se acostumou com a ideia de que o padrão de governabilidade que a gente viu, por exemplo, a partir de 2003, no governo federal com Lula, é o único padrão possível, imaginável, entende? Então as pessoas se esqueceram que enfrentar o monopólio de mídia não é necessariamente coisa de revolucionário. As pessoas esqueceram que falar em estatização não é coisa de comunista. As pessoas esqueceram que mobilizar a classe trabalhadora, chamar o povo para o debate público, organizar a luta popular, pressionar a partir das ruas, as instituições, enfrentar o capital estrangeiro, falar imperialismo, não necessariamente é coisa de comunista. Comunista faz tudo isso, mas não necessariamente é coisa de comunista. Então, um dos maiores nomes de luta contra a fome no Brasil, José de Castro. José de Castro não era comunista, percebe? Sociólogo importantíssimo, uma figura central da história brasileira, mas não era comunista, tá ligado? E, normal. Assim, é isso. Houve um empobrecimento político que as pessoas acharem que é isso. Ser de esquerda significa ser rendido ao neoliberalismo e, a partir disso, defender que o pobre ganhe um pouquinho. Então, assim, vai manter todas as privatizações da era neoliberal, vai manter todas as contrarreformas, não vai enfrentar o poder do agronegócio, o poder do grande varejo, o poder do capital estrangeiro, o poder dos monopólios de mídia, o poder dos militares. Não vai enfrentar nada, na prática é isso que a gente está falando, não vai enfrentar nada, no máximo vai ficar pegando briga com a classe média reacionária, porque assim, gente, nos últimos anos no Brasil, veja, a grande burguesia brasileira, ela não teve contradições fundamentais com o governo Lula não, viu? O governo Lula 1 e 2. Quem teve foi a classe média reacionária, racista, que reclamou de pobre no aeroporto, que não queria política de cotas, que reclamou de Bolsa Família, não sei o quê, mas assim, a grande burguesia estava muito bem, obrigado, né? Então a gente se acostumou com um padrão de governabilidade que, na verdade, é um padrão de rendição. É a institucionalização do estelionato eleitoral. Então, assim, na eleição faz discurso de enfrentamento, discurso de interesse popular, fala mal dos bancos, fala mal do mercado, ataca, diz que vai fazer isso, diz que vai fazer aquilo. Quando chega no governo, cria desculpa de que não tem o número de deputados e senadores suficientes, como se política fosse resumida ao número de deputados e senadores, né? Como se o fator de correlação de forças fosse apenas esse, e a partir daí se justifica todo tipo de negociata, todo tipo de estelionato eleitoral, todo tipo de tráfico com interesse popular. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente o Brizola, primeiro eu me interessei muito por um aspecto que eu defendo isso e eu debater com qualquer pessoa. Para mim, Brizola, entre 1961 e 64, Brizola representava uma perspectiva de nacionalismo revolucionário. Brizola defendia uma perspectiva revolucionária, de Revolução Brasileira, que estava, inclusive, à esquerda do PCB, do movimento comunista. E à esquerda, inclusive, do PCdoB também, percebe? Para mim, Brizola, de 61 a 64, representava a tendência política mais radical na luta de classes no Brasil. Não mais radical que a Polop, mas o Brizola tinha um peso de massas muito maior que a Polop, que era uma organização que tinha um programa revolucionário para o Brasil, um programa de revolução socialista, uma organização muito importante da nossa história, mas que tinha pouco peso de massas. Então, Brizola, de 61 a 64, representa um projeto revolucionário, de nacionalismo revolucionário. Acho que foi o negócio mais bem acabado de nacionalismo revolucionário na história brasileira. Isso por um lado. O Brizola, pós ditadura empresarial militar, o Brizola busca um processo de moderação. A biografia El Caudillo, escrito pelo Leite Lopes, conta a história do Brizola, resume bem esse momento, né? Brizola, ele inclusive era conhecido como o Fidel Castro do Brasil, possível Fidel Castro do Brasil, e aí Brizola tenta se moderar, se aproxima da Internacional Socialista, fica muito próximo do Mário Soares, do Partido Socialista Português, busca uma aproximação muito forte com a social-democracia europeia e garante que não é o cara mais de pegar em armas, né? Porque a imagem do Brizola da campanha da legalidade e a imagem do Brizola que tentou pegar em armas para lutar contra a ditadura empresarial militar ainda era muito forte.
Então, Brizola faz um processo de moderação e assume uma perspectiva social-democrata. Mas o Brizola, muito coerente com a sua história, ele dizia que era uma social-democracia com a pimenta revolucionária. Então, Brizola foi uma figura que nos anos 80 e 90 comprou várias das principais brigas da luta de classes no Brasil, né? Brizola foi o cara que enfrentou o poder da Rede Globo, que naquela época era o quarto maior grupo de mídia do Brasil. Brizola foi um cara que comprou a briga com a PM do Rio de Janeiro, com a classe média reacionária, com a burguesia que defendia uma política de extermínio, os esquadrões da morte da PM, então, a segurança pública. Brizola comprou uma briga muito importante. Brizola comprou brigas importantíssimas com o imperialismo, com o capital estrangeiro, lutando contra as privatizações, a destruição da economia nacional, a abertura indiscriminada ao capital estrangeiro e tudo isso. Então, veja, para mim, eu acho que Brizola é o exemplo mais próximo. É por isso que eu gosto tanto de Brizola e que eu cito tanto ele. Brizola é o exemplo mais próximo que a gente tem em nossa época histórica de que é mentira, que é ou revolução já ou rendição completa no liberalismo. É mentira. Isto é uma mentira. Percebe? Simplesmente. Não é verdade. E aí, note, eu, enquanto comunista, é evidentemente que, para mim, a defesa de políticas públicas, a defesa de reformas, é um momento tático para organizar força social para a revolução. Então, a gente faz um debate sobre reformas, a gente faz um debate sobre política pública, faz um debate de política econômica para organizar a classe trabalhadora para a revolução, para criar uma hegemonia marxista-leninista para a Revolução Brasileira. Então, na perspectiva de Lenin, um leninista, ele defende reformas, ele é contra o reformismo. Eu sigo essa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o exemplo de Brizola é pedagógico. Eu acho que é pedagógico. Eu acho que a gente precisa lembrar que, mesmo nos limites do capitalismo e da democracia burguesa, o nível de rendição, de covardia, de prostração que a gente tem hoje é uma escolha política. Atenção, uma escolha política. Percebe? Que assim, depois pesquisem o caso do Proconsult, tentaram roubar a primeira eleição de Brizola no Rio de Janeiro. Brizola, repito, gente, ele enfrentou o quarto maior grupo de mídia do mundo, sabe? Assim, não é pouca coisa. Então, isso por um lado. Alguém perguntou ali o que é que eu acho do Miguel Arraes, se eu reivindico o Miguel Arraes. Eu reivindico muito mais o primeiro Miguel Arraes, viu? Do pré-golpe. Eu acho que foi muito mais importante e interessante do que o Miguel Arraes do pós-ditadura. O primeiro governo Miguel Arraes ainda foi bem importante aqui em Pernambuco, mas o segundo governo Miguel Arraes foi uma tragédia, assim, foi uma tragédia. Inclusive, foi Miguel Arraes que iniciou o processo de venda da CELP, né? A privatização da CELP em Pernambuco. Ele vetou uma renda mínima universal, atrasou o salário dos servidores. E é claro, tem todo um contexto de Fernando Henrique e Marco Maciel tentar asfixiar o governo Miguel Arraes, acabar com o governo Miguel Arraes, então teve uma série de dificuldades, mas o último governo Miguel Arraes não foi bom, não. Então, veja, eu acho que há um elemento de lembrar a memória de Brizola para dizer que esse nível de prostração que a gente vive hoje não é verdade que é assim porque é o capitalismo e não tem o que fazer. Não é verdade. Tanto é assim que, por exemplo, eu estou participando de um filme sobre Brizola. O Silvio Tendler vai lançar um documentário sobre Brizola. Então, assim, tem muita gente falando sobre Brizola, tentando resgatar a memória de Brizola, porque eu acho que isso significa a necessidade de uma época de lembrar de um tempo em que as lideranças políticas brasileiras tinham mais coragem, tinham mais compromisso com o povo brasileiro. Porque assim, gente, Brizola não foi presidente porque ele não quis, né? Porque ele nunca abdicou dos seus compromissos. Brizola poderia ter sido presidente se ele quisesse abrir mão do seu programa histórico, se ele quisesse abrir mão da defesa da reforma agrária, da democratização da comunicação, do enfrentamento ao capital estrangeiro, sabe? De deixar a classe trabalhadora vivendo com salário de miséria, no subemprego, sem saúde, sem educação. Se ele tivesse escrito uma carta ao povo brasileiro, Brizola seria presidente. Brizola nunca aceitou isso, né? Sabe? Eu acho que essa busca pela imagem do velho caudilho, e eu falo caudilho aqui enquanto líder político, um líder militar, é uma busca por uma época em que as lideranças tinham mais coragem, tinham palavra, tinham sangue nas veias, em que você não via Brizola, por exemplo, Brizola
perde a eleição de 89, né? Você não viu Brizola dando palestra para empresário, Brizola andando de jatinho, Brizola enriquecendo. As lideranças políticas de esquerda eram mais honestas, mais sérias, mais comprometidas, mais retas, sabe? Em que não tinha teto de vidro. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Gente, vê só, esse negócio de Congresso de direita, quando foi que o Congresso foi de esquerda no Brasil, gente? Pelo amor de Deus. Assim, é uma falácia, né? Uma falácia colocar tudo na conta do Congresso. E aí, vem cá. Quando o PT tinha a presidência do Congresso, e as reformas não andaram por quê? Sabe, o PT já teve presidência no Congresso. Vocês lembram disso, né? Governo Lula 1 e 2, vocês lembram que era presidente do Congresso, né? Sabe, gente? Vamos acabar com essa conversa, veja. Um baixo número de deputados explica um dos elementos da correlação de forças. Ele não é absoluto. Isso é mentira. Então, vamos lá. Isso por um lado. Então, eu acho que é fundamental reivindicar a memória de Brizola para recuperar uma possibilidade histórica de lideranças com muito mais coragem, com muito mais honra, com muito mais determinação, com muito mais compromisso com o povo brasileiro. Por outro lado, eu defendo isso há muito tempo no meu canal. Depois que eu fui expulso do PCB, foi até melhor por essa parte, que eu consegui fazer isso com mais liberdade, né? Veja, eu sempre achei, e isso eu aprendi com Lenin e com Gramsci, viu? Que é papel dos comunistas não só falar da revolução futura. Os comunistas têm que ser os melhores no debate sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, sobre assistência social, sobre política urbana, sobre política agrária, sobre ciência e tecnologia, sobre infraestrutura, sobre marco regulatório de comunicação, de pesquisa genética, enfim. Para mim, comunista, a função do comunista não é só ficar falando das belezas do futuro Estado proletário, não. Para mim, o papel do comunista é ser o mais consequente formulador e organizador de lutas por políticas públicas e por reformas, garantindo que essas lutas por políticas públicas e por reformas formem uma experiência organizativa, política e ideológica vocacionada para a revolução. Porque, veja, o que é uma política pública? Gente, veja, faz muita diferença. Vamos imaginar, eu estava em Pirituba, né? Agora em São Paulo, estava lá em Pirituba, na Casa Aribal. Aí eu tô lá em Pirituba, beleza. Aí vamos imaginar que a comunidade quer uma quadra poliesportiva, simplesinha e tal. Veja, lutar por uma quadra poliesportiva em si não é revolucionário e não é reformista. É isso, é a luta por uma política pública que não vai alterar em nada os marcos do capitalismo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Mas faz muita diferença se essa quadra a comunidade se reúne, debate, e faz abaixo-assinado, e faz protesto, e vai pra rua, e queima pneu, e pressiona o vereador, e pressiona o prefeito, e não sei o quê, briga, aí ela consegue a quadra. Essa experiência, bem simples, conseguir uma quadra poliesportiva para a comunidade, isso gera fortalecimento da organização popular, da autoestima política da classe trabalhadora. Pô, consegui uma quadra, posso conseguir outra coisa. Isso gera lideranças, isso gera organizadores, isso gera pessoas com capacidade de oratória, isso gera fortalecimento da identidade de classe, percebe? Já se a mesma quadra, você chega e fala com, sei lá, um líder de uma associação de moradores e fala assim, a gente quer uma quadra aqui na rua. Ele fala assim, oxe, não, pode deixar, eu vou ligar pro Milton Leite, o Milton Leite vai conseguir uma quadra e na próxima eleição todo mundo vota no Milton Leite. Veja, você vai ter a mesma quadra, só que o saldo de experiência política, organizativa, ideológica, cultural é totalmente diferente. Entendem? Tipo assim, beleza, no final é a mesma coisa, tem a quadra, só que formas de experiência política diferentes. Então, assim, não tem problema nenhum o comunista ser a linha de frente na luta pela quadra, pelo contrário. O que os comunistas devem fazer é sempre garantir uma experiência política e organizativa da classe trabalhadora que fortaleça a identidade de classes, a independência de classes, as ações auto-organizadas da classe trabalhadora. E mesmo os aspectos de negociação são aspectos que devem estar pautados nos métodos da classe trabalhadora. Então, veja, para mim, não há contradição nenhuma
em eu ser comunista e defender debate de políticas públicas, de entrar cada vez mais no debate sobre política econômica, de ser um crítico ferrenho do novo teto de gastos, do pacote de PPPs que está aí, que são formas disfarçadas de privatização, como privatização de presídios. Eu propor alternativas imediatas de políticas públicas para a saúde, para a educação, para a cultura, para lazer, de política externa, sabe? Tipo assim, a gente não pode deixar o monopólio do debate sobre política pública e política econômica para os keynesianos. Não pode. Dentre outras coisas, porque a gente está vendo que esse povo se enverga muito fácil, né? Então, o que mais tem é keynesiano aí, que começou o governo Lula, esqueceu os compromissos de vida e agora defende privatização de presídio, dizendo que é PPP, não é privatização, né? E agora defende novo teto de gastos, e agora está de joelhos dobrados para Faria Lima, agora defende a política de Fernando Haddad, que se fosse o governo passado estava metendo um pau, dizendo que é uma política neoliberal. A gente não pode deixar o debate sobre política pública para keynesiano. A gente não pode deixar o debate sobre política econômica para keynesiano. Então, para mim, chamar a experiência histórica do legado de Brizola, por exemplo, não tem nenhuma contradição, e eu acho que é meu papel, enquanto comunista, dizer assim, ó, tá vendo aquele governo que foi avançado, que foi importante no Rio de Janeiro? Nós, comunistas, defendemos fazer aquilo e muito mais. Fazer aquilo e melhor. Você entende? Então, assim, tem uma galera do PDT que fica reclamando, dizendo que eu tô querendo roubar o legado de Brizola, de Darcy, do PDT, que fica com ciúme, não sei o quê. Veja, primeira coisa, assim, é preciso ter cuidado com o comportamento de seita. Brizola, Darcy, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez foram militantes, lideranças do PDT, mas não só. São lideranças do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, né? Assim, e aí você só pode citar Darcy, só pode referendar as ideias de Darcy Ribeiro, de Brizola, de Lélia, quem for do PDT, isso é comportamento de seita. Eu, particularmente, quero que cada vez mais pessoas conheçam a luta, a obra, a história de Carlos Marighella, de Prestes, de Laudelina Campos Melo, de Ana Montenegro, de Clóvis Moura, de Nelson Werneck Sodré, enfim, eu quero que cada vez mais pessoas citem comunistas, se referenciem comunistas, estudem comunistas, defendam seu projeto para a classe trabalhadora a partir do debate comunista brasileiro. Para mim, não, você não é comunista, não cite comunista. Peraí, gente. Postura de seita. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, como o legado de Darcy, de Brizola, são legados do povo brasileiro e andaram meio em baixa, eu acho, inclusive, que eu reivindico o legado de Darcy, o legado de Brizola, muito melhor que certas figuras aí que são do partido dele. Eu, por exemplo, eu fui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, dar uma palestra lá no curso de comunicação da Unicinos. Meu irmão, tinha 5 jovens com o povo brasileiro de Darcy Ribeiro, dizendo que começou a ler por indicação minha. Desde que eu comecei a falar cada vez mais de Darcy Ribeiro, eu encontrei uma porrada de jovens, de militantes pelo Brasil, que falaram, comecei a ler Darcy graças ao teu canal, graças à tua influência, os vídeos que tu tá fazendo, os negócios que tu posta e por aí vai. E é isso. Eu acho que é importante circular esse pensamento trabalhista de esquerda, anti-imperialista, nacionalista popular, comprometido com a defesa da classe trabalhadora. Veja, eu não sou trabalhista, mas eu ficaria muito feliz se existisse um Brizola hoje com força política, tá ligado? Para mim é isso. Faz muita falta a gente não ter nesse momento, por exemplo, uma força nacionalista, popular e anti-imperialista pautando a reestatização da Eletrobras. Então, se tivesse um Brizola vivo com força, perfeito, não ia achar ruim não. A gente ia ter divergências, ia ter enfrentamentos, por aí vai. Só que, assim, é importante entender o que é a unidade nos combates táticos. E, por último, nos últimos dias, né, eu dei várias entrevistas nos podcasts, né, fui para As Ideias e fui por Inteligência Limitada. E aí apareceu muitos militantes ciristas dizendo que eu estava imitando o Ciro Gomes. Veja, gente, eu fiquei um pouco confuso. Não é segredo para ninguém que eu acompanho o Ciro Gomes. Não é segredo para ninguém que eu li o livro dele. Não é segredo para ninguém que eu leio a newsletter dele. Eu sou assinante
da newsletter dele. Isso, gente, de entrevista para as ideias e para o Critiquei. Pensei que eu tinha citado o Critiquei, acho que estou cansado. Então, por exemplo, eu peguei, sim, algumas falas do Ciro Gomes que eu achei importante, algumas bandeiras que ele foi a figura que mais defendeu nos últimos anos no debate público, e eu estou citando sempre, como a questão do ITR, Imposto Territorial Rural. Alguém fala assim, mas tem que dar os créditos. Mas eu já falei em vários vídeos do canal, citando a questão do ITR, que o Ciro Gomes é a figura que mais fala disso nos últimos anos no Brasil. É para citar todas as vezes, né? Aí toda vez que eu for falar do ITR, se eu não falar o nome do Ciro Gomes, é o quê? Plágio? Tem que pagar direito autoral, tem que pagar royalties, sabe? Sabe, tipo, qual é, assim, gente? Aí a gente falando assim, está imitando o Ciro Gomes. Não, veja, gente, não. Eu não critiquei. Eu falei que o Ciro teve um papel importante nos últimos anos no fortalecimento de um debate econômico, né? Um debate econômico sobre dependência, sobre neoliberalismo, sobre desindustrialização. Mas, por exemplo, tem gente que parece que não entendeu o que é o projeto do Ciro Gomes. O Ciro Gomes defende uma aliança de capital e trabalho. Ele passou a vida dizendo que o projeto dele é um projeto nacional de desenvolvimento que tem como pressuposto a aliança entre a classe trabalhadora e setores da burguesia industrial. Eu não defendo a aliança com a burguesia industrial, porque eu parto de uma compreensão da estrutura de classes, uma compreensão da formação social brasileira diferente da do Ciro Gomes. Para mim, não vai ter burguesia nenhuma comprometida com nenhum projeto nacional soberano. Aqui, a Revolução Brasileira é uma união das classes trabalhadoras do campo e da cidade, das camadas médias e dos povos explorados e oprimidos, como os povos indígenas, contra a burguesia, contra o conjunto da burguesia. Nosso projeto revolucionário de Revolução Brasileira é contra a Fiesp, é contra a CNI, é contra a Firjan, é contra a BIMAC. É claro que, quando a gente está no poder, a gente pode fazer, como, por exemplo, os bolcheviques fizeram no começo da Revolução, a China fez no começo da Revolução, usar um ou outro industrial, fazer expropriações que não sejam todas ao mesmo tempo, colocar alguns setores, permitir que fique alguns elementos de propriedade privada ainda dentro de um planejamento. Mas, assim, não defendo aliança de capital e trabalho. Vocês estão malucos, Zé? Até imitando o Ciro Gomes, como é que imitando? Como vocês estão perdidos no tempo e no espaço, gente? Vocês me viram defender aliança com burguesia industrial? Vocês me viram defender aliança com burguesia industrial? E, assim, eu recomendo que algumas pessoas vejam o Brizola, né? Que parece que tem gente que tá esquecendo do Brizola. Procura as entrevistas do Brizola, por exemplo, nos anos 80, e veja se o Brizola estava defendendo aliança com a burguesia brasileira. O Brizola era pau no que ele chamava de elite brasileira, que é a forma do Brizola de chamar a burguesia. Veja se o Darcy Ribeiro... Pegue, por exemplo, o povo brasileiro. Tá até aqui, ó, do lado. Abram aqui o povo brasileiro. Procura aqui Darcy defendendo aliança com a burguesia brasileira. Procura aqui. Mostra a página pra mim. Darcy Ribeiro defendendo aliança com a burguesia brasileira. Pega aqui, ó, esse livro, que no final dele tem os discursos e os textos do Brizola diante do golpe. Pega aí, me mostra Brizola defendendo a aliança com a burguesia brasileira. Sabe assim, gente. Aí, outra coisa. Eu cito o ITR, mas eu não cito o ITR ou a estrangeirização do consumo de máquinas e equipamentos agrícolas no Brasil, ou a dependência de fertilizantes como forma de apoiar o agronegócio. Não, eu quero acabar com o agronegócio brasileiro. Quero uma reforma agrária profunda que transforme radicalmente a estrutura agrária e que acabe com o agronegócio. Ciro Gomes defendia uma aliança com o agronegócio. Ciro Gomes passou 7 anos dizendo que o agronegócio paga a conta das transações correntes no Brasil. Eu já fiz vídeo no canal, já fiz texto, já fiz entrevista dizendo que eu discordo disso. Vocês não estão vendo essa diferença, não, é? O Ciro Gomes propõe um modelo de democracia de alta intensidade, democracia burguesa, com participação popular. Eu proponho um poder popular, uma ruptura com o Estado burguês. Então, assim, eu acho que o Ciro tem contribuições para o debate brasileiro. Tanto que eu acho que eu pago o dinheirinho lá da newsletter e leio a newsletter dele. Eu li hoje, por exemplo. E aí, por que eu leio a newsletter do Ciro? Porque toda newsletter tem uma informação boa que eu não sabia. Então, por exemplo, hoje eu li na newsletter do Ciro, que eu não sabia, e eu fui me informar que 88% dos municípios de São Paulo têm irregularidades nas suas contas, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, eu não sabia dessa informação. O Ciro Gomes, acho que tem uma equipe muito boa, ele também estuda muito. Então, toda a newsletter dele, eu tenho uma informação nova. Então, sim, eu incorporei pautas que têm muita visibilidade pelo Ciro Gomes. Como fala sempre do ITR, né?
do imposto territorial rural, como falar da tributação de lucros e dividendos. Só que eu já falei em vários vídeos do canal que, ó, isso aqui é pauta do Ciro Gomes, que ele divulgou muito nos últimos anos. Quem já falou muito foi o Ciro Gomes. Só que assim, gente, sabe, tipo, vocês não estão conseguindo entender que o Ciro Gomes faz a crítica à política econômica do governo Lula e o modelo de governabilidade, e eu também faço. Nossa crítica tem pontos de concordância, alguns, o que é normal. Se vocês compararem o discurso do Ciro Gomes e do Glauber Braga, vocês também vão achar pontos de concordância. Sabe, todo mundo que não é rendido ao neoliberalismo, no plano do debate, no plano discursivo, você vai ter algumas dimensões de concordância. Só que eu não sou cirista e nunca vou ser, porque eu não defendo a aliança com a burguesia brasileira, muito menos com o agronegócio, e não defendo o modelo de social-democracia, ainda que o modelo de social-democracia que se propõe a enfrentar o neoliberalismo. Eu defendo a Revolução Brasileira. Então tem diferenças importantíssimas, sabe? E eu respeito o Ciro, tanto respeito que eu repito, eu leio a newsletter dele, eu acompanho o conteúdo que ele produz, porque eu acho que tem contribuições para pensar o Brasil, tá ligado? É isso. E aí tem uma galera maluca que fala assim, mas critica Lula, mas votou nele. Aí, gente, tipo, não dá nem pra debater, né? Aí, tipo assim, aí é doideira, né? Porque assim, eu votei Lula no segundo turno, era pra votar em quem? Bolsonaro? Era pra votar em Lula no segundo turno, não? Vocês votaram em quem, gente? Assim, no segundo turno? Vocês votaram em quem? Pelo amor de Deus, assim, eu fico até assustado, viu? Não, critica o Lula, critica o novo teto de gastos, critica o presídio, mas votou no Lula. Sim, votei, pô. No segundo turno, vocês votaram em quem? Cuidado, viu, gente? Cuidado. Porque, assim, pra mim, a bússola pra enfrentar o neoliberalismo e o fascismo é o programa da Revolução Brasileira, programa socialista. Não vamos entrar numa onda de querer combater o petismo e acabar, dar uma volta e cair em certas posturas da direita. Eu tenho várias questões com os caminhos que está tomando a campanha do deputado Guilherme Boulos. Só que assim, é meio preocupante ver gente... não, sou contra Guilherme Boulos, vou apoiar Ricardo Nunes. Aldo Ribeiro tá certo. Vamos Ricardo Nunes. Peraí, né, gente? Assim, cuidado, viu? Cuidado.